O confuso relato de Marcos Duval sobre o suposto grampo no ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes sepultou a filiação do senador para o PL. 3 caciques da sigla confirmam que a filiação foi tratada por iniciativa do próprio Duval, mas houve uma resistência de Valdemar Costa Neto, dono do partido. Então o PL sentiu cheiro de vingança em relato de Duval. Pois bem, filmado aos abraços com Davi Alcolumbre, na eleição de Rodrigo Pacheco à presidência do Senado, Marcos Duval vê a ação do PL na fritura. E no Senado ninguém crê que o relato do senador dê em algo. O Conselho de Ética, por exemplo, só deve ser instalado depois do Carnaval. Aí vem a bomba. A nova versão do senador Marcos Duval sobre o suposto plano de um golpe supostamente encabeçado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro envolve o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O senador capixaba afirma que consultou Moraes previamente sobre se deveria conversar com Bolsonaro sobre o assunto e diz ter sido incentivado pelo ministro. Vai porque informações são importantes e assim ele foi, relatou o senador em entrevista coletiva nesta quinta-feira 2. Como o ministro é o relator do inquérito que investiga os protestos do dia 8 de janeiro, se comprovada, a conversa poderia indicar que Moraes orientou busca de provas contra o presidente e reforça a tese dos aliados de Bolsonaro de que o ministro o persegue. Assim como ocorreu na Lava Jato, isso poderia dar margem para a nulidade do processo. Mas o senador não apresentou nenhuma prova de sua declaração. Em conversas reservadas, Moraes afirmou que não teria sentido ele orienta um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro para falar contra ele. A versão de Moraes dada a interlocutores é que ele recebeu Marcos Duval no Salão Branco do Supremo, uma área reservada aos ministros atrás do plenário, e que ouviu um relato de um plano para grampeá-lo. O pedido para que o senador gravasse o ministro ilegalmente teria partido do ex-deputado Daniel Silveira. Depois do efetivo encontro com Bolsonaro e Silveira, o senador escreveu ao ministro novamente pelo WhatsApp e agendou um segundo encontro pessoal, na tarde de 13 de dezembro, no STF. O objetivo era, segundo Duval, relatar toda a conversa a Moraes sobre o suposto plano. E, segundo Duval, o ministro ficou interessado. Ou seja, Duval estava agindo como um agente duplo. Moraes afirmou que não teria sentido ele orientar um aliado do ex-presidente Bolsonaro para falar contra ele. No entanto, o senador também confirmou que ele e Moraes se conhecem há longa data, da época em que prestou treinamentos a policiais em São Paulo. O ministro do STF era então secretário de Segurança Pública no governo de Geraldo Alckmin. Segundo o parlamentar, eles sempre mantiveram contato por causa do vínculo profissional. E segundo o bagunçado relato do senador, o acesso ao ministro teria sido o motivo de Bolsonaro e Silveira lhe procurarem com a proposta. Questionado pelo Estadão se estava afirmando que o ministro lhe dava orientações e eximindo Bolsonaro, Duval negou. Ele também disse que tem experiência na área de inteligência e que acreditava que poderia ter sido gravado por Silveira ou pelo Gabinete de Segurança Institucional de Bolsonaro. Ou seja, ele achava que estava sendo vítima de uma gravação ilegal. Isso não faz nenhum sentido. Uma hora era para ele gravar o ministro. Em outra, o ministro teria orientado o senador para puxar conversa com Bolsonaro, para incriminá-lo. E em outra, o senador, o agente duplo, desconfia que está sendo gravado pelo então presidente. Depois, o senador Marcos Duval recua em sua fala e afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro não tentou coagi-lo a dar um golpe de Estado. Bom, como o ministro Moraes estaria envolvido nesse enredo, até governistas avaliam mal o movimento do senador Marcos Duval. Agora se fala que o plano de Duval era tentar lançar suspeição sobre Moraes, mas o senador só conseguiu se enrolar mais ainda. E apesar da gravidade da acusação, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que não iria se manifestar.